Eu e Théo Cury, nosso analista já aqui ao meu lado, com dados da pesquisa Datafolha que acaba de ser divulgada sobre a corrida presidencial. Em destaque, os números de um eventual segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. O presidente aparece com 47% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 43%. Levando em consideração que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, temos Lula e Flávio Bolsonaro empatados dentro da margem de erro, com essa vantagem numérica no levantamento para o presidente Lula. E aqui destaca o período em que essa pesquisa foi feita, Théo, entre os dias 17 e 18 de junho. O que fatos recentes conseguem trazer para a gente aqui o que pode ter influenciado esse resultado? Bom, a pesquisa Datafolha ela deixa muito claro que não houve uma captação completa do efeito da deflagração da operação contra o senador Jacques Wagner nela, porque a deflagração ela acontece no dia 18 de junho e a pesquisa ela é concluída no dia 18 de junho com o fechamento dela no dia 19. Por isso que no site do Tribunal Superior Eleitoral, a informação é de que ela foi captada entre os dias 17 e 19 de junho, tendo no dia 18 de junho, ou seja, durante a realização da pesquisa, sido realizada essa deflagração da operação Compliance Zero contra, entre outras pessoas, o senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores, foi alvo de busca e apreensão. Então, a pesquisa, ela por si só, não capta completamente os efeitos dessa deflagração e as consequências e desdobramentos das suspeitas que pairam sobre o líder do governo, Lula, no Senado Federal, no caso do Banco Master. A despeito disso, segue essa margem, essa diferença, essa distância entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro turno como no segundo turno. O presidente Lula mantém a vantagem no primeiro turno e mantém essa vantagem também no segundo turno, mais ou menos do que foi a última pesquisa do Datafolha, no mesmo patamar, ou seja, há uma manutenção e há uma estabilidade, tanto do presidente Lula quanto de Flávio Bolsonaro. O que é uma boa notícia para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque mostra que houve uma contenção da crise envolvendo a revelação das conversas do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, quando, em março, o Intercept Brasil divulgou aquelas conversas, mais recentemente, divulgou aquelas conversas entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, pedindo recursos, pedindo um financiamento milionário para o filme Dark Horse, em homenagem a Jair Messias Bolsonaro. Aquilo trouxe ali uma queda acentuada do Flávio nas pesquisas de intenção, entre essas pesquisas o próprio Datafolha, mas agora que a gente tem uma estabilidade do que foi logo após essa revelação, ele estando ali no mesmo patamar. Então isso mostra que houve uma contenção dessa crise por parte da pré-campanha do Flávio Bolsonaro. É importante observarmos exatamente essa trajetória aqui que o Théo descreve, inclusive do Datafolha. Em determinado momento, há uma vantagem para Flávio Bolsonaro em relação a Lula, só que esse cenário se inverte justamente quando essas revelações das conversas entre o senador e Daniel Vorcaro ganham destaque. Agora, o que a gente vem trazendo aí ao longo das últimas horas é como o caso Master também bate no governo Lula a partir das investigações envolvendo o nome de Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado Federal. O caso Master como o pano de fundo desses levantamentos. Trago também aqui, Théo, o cenário de primeiro turno com números, então, apontados pelo Datafolha. Temos Lula com 41% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 31%, Ronaldo Caiado, Renan Santos 3%, Aécio Neves, Augusto Cury, Romeu Zema, Samara Martins somam 2% cada, Cabo Daciolo, Joaquim Barbosa, Rui Costa Pimenta somam 1% cada, brancos e nulos ou nenhum são 7%, não sabem 4%, portanto é um cenário de segundo turno que indicaria um eventual segundo turno entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, no qual, de acordo com o levantamento divulgado há pouco pelo Datafolha,
teríamos o empate dentro da margem de erro entre os dois pré-candidatos, com a vantagem numérica para Lula, que apresenta 47%, Flávio Bolsonaro soma 43%. Importante também trazermos aqui para a nossa conversa, Theo, o índice de rejeição aos nomes apresentados aos eleitores entrevistados. Lula aparece com 30%, aqui é espontânea, vou trazer aqui o índice de rejeição, agora voltando. Flávio Bolsonaro, quando questionados os entrevistados sobre rejeição, em quem eles não votariam, quem eles rejeitam, temos o Flávio Bolsonaro com 48%, Lula com 46%, Aécio Neves 23%, Romeu Zema 17%, Cabo Daciolo, Ronaldo Caiado 14% cada, Renan Santos, Rui Costa Pimenta 12% cada, Joaquim Barbosa 11%, Samara Martins 10%, Augusto Cury 9%, Edmilson Costa 8% e Hertz Dias 7%. Importante observarmos esses indicadores que apontam para a gente o teto para esses nomes, segundo o levantamento. Esse é um ponto importante, para além desse desempenho favorável que os candidatos buscam, eles buscam também conter o aumento da rejeição aos nomes deles. Então há ali alguns resquícios da operação, por exemplo, Lava Jato, no caso do Aécio Neves, há um histórico ali desse embate de polarização no passado entre o Partido dos Trabalhadores e o PSDB, que ajudam também a entender esse ponto. Flávio Bolsonaro carrega, como a gente menciona aqui, quando essas pesquisas são divulgadas, o ônus e o bônus de carregar o sobrenome Bolsonaro. Tem a vantagem por conta do alcance do nome, da popularidade do nome. O pai dele foi um dos principais, o principal líder da direita no país ao longo dos últimos anos, foi presidente da República, polarizou com o presidente Lula em 2022. Então tem essa carga positiva em favor do Flávio Bolsonaro, mas também havia uma rejeição muito grande a Jair Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro também carrega com ele. O presidente Lula, por ser presidente da República, também traz com ele uma rejeição por ter sido presidente da República 3 vezes, estar exposto também politicamente. Então, as campanhas vão usando essas estratégias para tentar reduzir a rejeição, que é o que também define uma eleição presidencial. E também esse índice de rejeição mostra para a gente a polarização aqui no Brasil, né? Então temos tanto o Flávio Bolsonaro quanto o Lula empatados dentro da margem de erro quando a gente olha para esse dado.